Olá, seja bem-vindo. 27 de fevereiro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h04 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Maria Tereza Cirino, que é presidente da Academia Jacarense de Letras, para conversarmos sobre os trabalhos da academia e as expectativas para 2026. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Maria Tereza, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez e principalmente agora para falar da Academia de Jacarense de Letras, que para mim é uma honra e um prazer, né? De repente já estou na presidência lá da academia e poder falar desse trabalho maravilhoso ao longo desses 22 anos que a academia tem realizado por Jacareí. Jacareí é uma cidade extremamente literária. É uma cidade que demonstrou desde que ela começou essa vocação, tanto é que ela foi chamada de Atenas Paulista, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. A gente vai contar um pouco tudo o que vai acontecer nesses 2 anos de mandato, que o planejamento está maravilhoso. Que legal. Então, como você falou, são 22 anos de Academia Jacarense de Letras? 22 anos. Ela nasceu dia 6 de março de 2004 e pela força e pela vontade da professora Maria Nilce, que começou quando ela é de Jacareí, vai para fora, estuda, trabalha fora. Quando ela aposenta, ela volta, reúne pessoas e começa a organizar esse desejo, esse sonho de criar a Academia Jacarense de Letras. E aí ela é criada no dia 6 de março de 2004 e a partir daí toda uma trajetória que, aliás, nós vamos fazer um evento de comemoração nesse mês de aniversário, vai ser dia 26 de março, na Sala Mário Lago, e mostrar toda essa trajetória, tudo isso que a academia desenvolveu esse tempo todo. Vai ser um evento aberto ao público? Vai ser um evento aberto ao público. Que legal. E vamos falar então do comecinho. Como que surgiu esse convite para você participar da academia? Olha, eu sempre apoiei a academia, né? Quando eu era diretora da escola agrícola, eu já apoiava a academia participando dos concursos. Depois, quando eu fui para a Secretaria Municipal de Educação, também a academia, vira e mexe, precisava de algumas parcerias com a secretaria e eu também fomentava as escolas a participarem do concurso do Jacarezinho, né? E também na feira literária, a academia foi grande parceira em vir participar e também das ações durante a Feira Literária de Jacareí, a FLIGE, ela estava presente. E a academia, durante muito tempo, ela não tinha um lugar fixo para ela se organizar. Então, ela ficava meio itinerante, né? Ela, primeiro, era na garagem, até na garagem da professora Tereza Porto Marques aconteciam as reuniões. Depois foi para um espaço lá na Biblioteca Municipal, numa salinha do lado da cozinha lá, que também eles usavam. Eles ficaram um tempo, a academia ficou um tempo na Secretaria de Agricultura, ali atrás, onde era o Banespa Santander, ali. Depois ela saiu dali, foi para a Secretaria do Planejamento, eles punham os materiais numa salinha e usavam as salas de reuniões, porque eram à noite, a sala de reuniões lá da Secretaria do Planejamento. Depois tiveram que sair dali, aí eu acomodei na Secretaria de Educação as coisas deles, guardei lá, e eles usavam a sala dos conselhos para poder fazer, até que nesses eventos todos, né? Porque assim, o prefeito que entra, ele já é o presidente maior da academia. O presidente, assim, honorário, vamos dizer assim, né? E aí eu falava para o Isaías é um leitor voraz, né? Eu falava, Isaías, a academia não pode ficar andando para lá para cá, a academia precisa ter um lugar, né? Eu e o Guilherme ficávamos falando isso para ele, e aí foi quando ele cedeu uma casa por um comodato, e é onde a sede onde nós estamos hoje. E aí passou a ter um lugar para poder organizar, para acontecer as reuniões e tudo, né? E então, assim que a academia foi se desenvolvendo, né? E a cada 2 anos tem o estatuto, o regimento, né? É eleito o presidente, você pode até ser reconduzido, era o João Azeredo antes de mim, e aí ele não foi para a recondução, não se dispôs a isso, porque o horário também dele é meio restrito. E eu tinha lançado um livro
E quando eu lancei, e a partir de agosto, eu sempre frequentei, mas a partir de agosto eu comecei a frequentar toda quinta-feira. E aí teve o lançamento do livro, aí já teve uma cerimônia que eu fui empossada acadêmica, na cadeira da Maria Nilce, que estava vaga, né? E a partir daí, na eleição para novo presidente, para o mandato de 26, 27, teve uma insistência. Eu falava, gente, mas tem tantos acadêmicos mais antigos aqui, mas como a gente já tem uma postura de gestão na vida pública, em vários setores, né? E aí o pessoal, não, a gente precisa de uma gestão mais inovadora, mais não sei o quê, enfim. E eu adoro essas coisas também. Aí eu assumi. E como que funciona esse processo para se tornar um acadêmico? Então, para se tornar um acadêmico, primeiro a pessoa tem que ter interesse na literatura, né? Porque o objetivo da academia, nós temos lá, nós fizemos no planejamento estratégico, missão, visão, os valores, atualizamos, né? A pessoa tem que ter interesse inclusive em participar das reuniões que acontecem todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Ela começa a participar e aí ela se torna uma aspirante, ou seja, ela está aspirando, tendo vontade de participar da academia. E ao longo desse processo que a pessoa vai participando, e se ela também é uma pessoa que tem produção em jornal, o blog, por exemplo, o Dr. Mário Werneck, ele tem um blog, ele tem mais de 5.000 poesias lá e tal. Ele é um acadêmico desde o início, quando começou. Então, se é uma pessoa que é vocacionada para essa questão da língua pátria, da literatura, enfim, ela já tem o perfil para poder ser como acadêmico. E aí ela tem que participar um tanto, mostrar realmente esse interesse. E aí tem uma cerimônia que se faz, geralmente uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano, mas aí nessa cerimônia essas pessoas são convidadas a se tornar acadêmico, escolhe quem é o patrono, qual é a cadeira que vai assumir, que está vaga. E aí no dia tem toda uma cerimônia, com protocolo todo bonito, recebe o certificado, aí já usa aquela beca maravilhosa que a gente já manda fazer, e aí a partir daí os eventos têm toda aquela coisa da academia, dos imortais. Maria Tereza, você comentou também que ocupa a cadeira número 6, né, da Maria Nilce, que é fundadora da entidade. A fundadora. Ainda tem um peso maior ainda de ocupar essa poltrona? Então, quando eu vi quais eram as cadeiras dos patronos que estavam vagas, a hora que eu vi a dela, eu falei, gente, da fundadora, e ela era professora também, eu falei, tem tudo a ver comigo. Aí o pessoal falou assim, mas ela era meio brava, meio assim, né? Eu falei, olha, eu sou boazinha, sim, mas quando tem que pôr ordem na coisa, também, a gente também organiza, porque gestão precisa disso, né? Precisa de um direcionamento, né? uma certa disciplina, uma organização, uma democracia para a participação de todos, para você decidir em comum acordo com todos como que vai ser, enfim, é bem bacana. E aí eu falei, então eu vou ficar com a cadeira da Maria Nilce. Com certeza vai utilizar muito essa experiência, né, de secretária de educação, também administradora em alguns colégios da cidade, né? De supervisão, né? Eu voltei para a educação profissional, para Paula Souza, né? Porque eu tenho um cargo de professora de matemática e física aqui na ETEC Cônigo José Bento. Mas quando eu volto, São Paulo me chama. E aí eu estou na Superintendência de Educação Inclusiva e Acessibilidade. Aí eu vou uma vez por semana para São Paulo, na terça-feira. Os outros dias eu tenho um posto de trabalho independente na Escola Agrícola, que eu trabalho no remoto, nessa organização que particularmente eu amo de paixão também, a questão da inclusão. Perfeito. Maria Tereza, eu vou pedir licença para você, já voltamos a conversar. E agora a gente fala um pouquinho sobre a oportunidade lá. O objetivo de tornar o processo de poda de árvores mais simples, que a Prefeitura de Jacareí disponibilizou um novo manual de orientações que facilitam a realização do serviço. Saiba mais na reportagem a seguir. Com a chegada do período de chuvas, as árvores que normalmente são sinônimo de sombra e frescor podem se tornar motivo de preocupação. A falta de poda e de manutenção adequada aumenta o risco de quedas de galhos e até mesmo de árvores inteiras.
o que pode provocar interrupções no fornecimento de energia e danos a estruturas da cidade. Diante da alta demanda encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano para a realização de podas, a Prefeitura desenvolveu e disponibilizou um manual com orientações sobre a manutenção adequada das árvores. É o que explica a diretora-geral de Meio Ambiente de Jacareí, Cíntia Ábido. Essas instruções, a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, que realizam as podas das árvores no município, ela já segue. Então, nós achamos interessantes montar esse manual para a população, para que eles entendam quais são os tipos de poda que podem ser feitas, seja em área particular, seja na área pública, na frente da sua calçada. Às vezes tem um pedido de poda, a Prefeitura ela tem uma escala de trabalho e o município ele tem uma certa urgência. Então, eu quero realizar essa poda. Seguindo o manual, contratando uma pessoa técnica para fazer esse procedimento, a Prefeitura pode autorizar. Então, daí que surgiu essa necessidade de ter um manual. A demanda por podas não se concentra apenas na Prefeitura, mas também na Câmara Municipal. Somente em 2026, os vereadores já protocolaram cerca de 42 documentos relacionados à solicitação de podas de árvores, com base em pedidos feitos por munícipes. O vereador e presidente da Câmara, Paulinho do Esporte, destacou a importância do manual como ferramenta para agilizar e desburocratizar o processo de podas no município. Esse manual vai ajudar porque, como a gente é muito procurado e a demanda é muito grande, nós temos muitas árvores, né? E a gente quer plantar mais árvores em vez de tirar. Mas muitas árvores têm que sair, que ela é muito antiga, com risco de queda. Então, o pessoal vem nos procurar para poder pedir a substituição ou a poda dessa árvore. E como a demanda é muito grande, a dificuldade da Prefeitura é grande. Então, com essa nova lei, o que vai acontecer? O pessoal vai poder dar entrada no atendimento e pedir uma solicitação de autorização para que ele possa fazer a poda dessa árvore. Sempre que o município ele pede uma poda, ele aguarda o serviço a ser executado pelo município. Com o manual, seguindo o manual, contratando um profissional capacitado e habilitado para fazer a poda, ela pode ser liberada para que o município a execute, e depois comprove para nós aqui dentro do município de que ele fez a poda seguindo o manual. E isso vai facilitar a vida do cidadão também, vai agilizar com que essas podas aconteçam. O manual de podas pode ser acessado através do site jacareí.sp.gov.br. Se você colocar lá na lupa manual de poda, ele já vai direto para a área do manual, ou então na página da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano dentro do site da Prefeitura. E a gente volta a conversar com a Maria Tereza Cirino, que é presidente da Academia Jacareense de Letras. Maria Tereza, então, como a gente estava comentando, o convite para ser presidente da academia veio bem no comecinho, quando você já chegou na academia, antes desse envolvimento geral mesmo. E você é a quarta mulher desses 9 presidentes, né, que passaram pela academia desde 2004. Como que é? Com muita honra. Esse significado dessa representatividade feminina também? Eu acho extremamente importante, né? E no caso da literatura, são muitas as mulheres, né? Que representam esse segmento também, mulheres, homens. Mas no caso de gestão, é lógico, eu carrego um conhecimento grande na área de gestão. E conheço o grupo faz muito tempo, porque as feiras literárias, tudo que a gente sempre fez muito junto, né? Então, quando teve essa solicitação e o grupo... Eu me senti extremamente honrada. No primeiro momento, assim, falei, nossa, já estou chegando, mas foi extremamente importante no sentido de que quando eu assumo a partir de 1º de janeiro, antes de retornarmos do recesso, que seria em fevereiro, eu já marco uma reunião num sábado, dia 24 de janeiro, para nós iniciarmos o planejamento estratégico. E aí, toda aquela expertise de nós levantarmos as situações problema, fazermos uma análise SWOT, né, as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. De tudo ali, depois a gente dividiu em grupos e eles elencaram o que seria o mais importante. E a gente fez um quadro do que seria para nortear quais seriam as nossas metas para esses 2 anos de 26 e 27 e, a partir das metas, estabelecer os projetos. Para isso, também
eu havia feito entrevista individual durante o mês de janeiro, durante uma semana no mês de janeiro, com cada um dos acadêmicos. Foram 20 entrevistas possíveis que foram realizadas individualmente, para eu perceber o que cada um pensava e o que cada um almejava com relação às ações da academia, né? Com isso eu elenquei tudo, foi a base para o nosso planejamento estratégico. E dentro dessa ideia, nós também decidimos nesse dia a criação de 6 comissões. Nós criamos a comissão documental e predial, a comissão de eventos, a comissão dos concursos, a comissão de publicação, que é uma novidade, que nós vamos lançar tudo isso, a comissão pedagógica e a comissão de comunicação, da divulgação, de mostrar todo esse trabalho e motivar pessoas à participação na academia, né? E foram 15 metas estabelecidas pelo grupo, pela presidência, juntamente com o grupo, e essas metas foram, as comissões tiveram classificadas. A comissão de eventos, quais as metas da comissão dessas 15 estão na comissão de eventos? Quais as metas estão na comissão de comunicação, de documento e tal? A partir dessas metas que foram estabelecidas pela análise SWOT, pelo diagnóstico com as entrevistas e tudo, os grupos se reuniram para elaborar os projetos. Esses projetos estão sendo entregues, nós acompanhamos isso também durante algumas... Sempre eu deixei no mês de fevereiro a segunda parte da reunião de quinta-feira para a reunião desses grupos, para estabelecer os projetos, eles estão sendo entregues. Para você ter uma ideia, no grupo documental, um dos projetos é a criação do Memória Viva. É um centro de memória da Academia de Letras, que a gente já elaborou até o local, vai ser orientado pela professora Júlia, da Escola Agrícola, do Centro de Memória da Escola Agrícola, e a previsão de a gente inaugurar esse centro de memória é em novembro desse ano. Então vai ter todo um trabalho de reestruturação do acervo literário que está lá, para a gente poder organizar e também disponibilizar para o público. A comissão de publicação e de publicação também já organizou um projeto levantando um banco de dados de pessoas para poder fazer revisão de textos, tudo que criação do ISBN, tudo que precisa para você editorar um livro. E também um banco de dados de editoras e de editor que pode fazer isso para as pessoas. Eu quero criar, a partir de tudo isso que a gente está fazendo, inclusive dos concursos, para poder subsidiar e ter suporte, porque tem uma série de coisas para fazer, mas precisa de dinheiro. Tem uma contribuição mensal que cada acadêmico faz, mas isso é para manutenção lá principalmente para manutenção da casa onde está instalado. Mas para o que a gente pode fazer, porque é um potencial enorme para realizar coisas dentro da linha da literatura, para Jacareí, sabe? E estamos elaborando um curso de 40 horas também sobre os gêneros literários para a formação de escritores, para dar suporte para os que já são escritores, e nós estamos estudando para ser lançado em agosto, quem sabe abrir algumas vagas para fora também. Então, são várias ações assim que cada comissão desenvolveu o projeto e está entregando. Isso está sendo elencado num documento só de planejamento estratégico. Vai ser falado sobre isso no dia do aniversário da academia, no dia 26, lá na Sala Mário Lago. E, a partir daí, nós vamos fazer uma síntese desse planejamento num folder. E vamos buscar parcerias, sabe? Diversas parcerias. Não só parcerias em recursos financeiros, mas em suporte na elaboração e realização de eventos, né? Já tem uma agenda com a Secretaria Municipal de Educação, com a secretária Ana Monteiro, para a gente fazer as parcerias com relação aos concursos, com a participação na feira literária, que pode ser mais expressiva por parte da academia. Já temos também agenda com a Fundação Cultural.
E tem algumas empresas também que na hora que o material estiver pronto, já vamos para alguma. Eu sou a rainha das parcerias. Onde eu chego, eu faço parceria, sabe? E eu acho fundamental isso. Porque às vezes não é porque as pessoas não querem fazer, não, porque não sabem. Muitas empresas gostam dessas parcerias, acham importantes essas parcerias. Mas se você não demonstra, não mostra e não cria esse espaço, é difícil, elas vai ficar batendo na porta. Quer uma parceria? Eu posso ajudar nisso? Né? Mas aí nós vamos estar fazendo. Então, essa expertise de gestão, e o que mais bonito, que eu estou assim, super feliz, é que cada comissão tem um coordenador e tem um grupo. E às vezes tem pessoa que está em 2 ou 3 comissões. Porque não somos muitos também. Foram criados os grupos, né? Eu estou em todos os grupos de WhatsApp das 6 comissões, mas eu não falo na comissão. Qualquer coisa que eu vejo ali para dar uma realinhada, eu falo com a coordenação que vai fazendo. Então, de certa forma, as pessoas que estão trabalhando nas comissões, tem muitos que já sabem fazer isso, mas as pessoas que estão e que não tinham essa experiência estão descobrindo habilidades e potencialidades pessoais que elas nem imaginavam. E estão muito felizes por essa proatividade, por essa pulsão de vida, por essa coisa orgânica que a academia tem se transformado a partir desse trabalho, sabe? Então, eu fico super feliz. Então, 2 anos de mandato, aí como você comentou, 2026, 2027. E esse primeiro ano mal começou, já teve várias ações, várias metas também. Nossa Senhora, a gente já movimentou tudo. E assim, com muito cuidado, com muito zelo, com muita empatia, né? As explicações. E uma coisa que também ficou claro, e a gente já estabeleceu isso, também está em ata, que as reuniões de quinta-feira serão reuniões literárias. E as reuniões administrativas vão ser reuniões da diretoria, em outro horário, e quando houver situações da diretoria que há necessidade de uma aprovação da Assembleia, aí convocamos, igual agora, convocamos a Assembleia no dia 14 de março, que vai ser um sábado, e a pauta é a apresentação do planejamento estratégico total e aprovação, porque a partir daí ele pode ser público, né, para as pessoas e pode ser utilizado para as parcerias. E então, quando houver necessidade, a gente faz a reunião, a Assembleia Geral com o grupo todo. Mas o que é administrativo, fiscal, administrativo, coisas assim, é a diretoria que vai estar fazendo as reuniões. Não precisa estar todo mundo, porque senão as reuniões de quinta-feira elas ficam perdidas nessa parte. E a parte da literatura, que é o foco primeiro, acontece relativo, né? E uma outra coisa que também a gente já instituiu. As reuniões literárias, que serão às quintas-feiras. E já criamos, a partir de hoje, nós vamos lançar nas redes sociais uma agenda. Então, tem um post onde tem cada dia do mês qual vai ser o tema da palestra literária naquele dia. A Esther Rosado vai ser a primeira acadêmica que vai fazer agora no dia 5 de março. E quem é o acadêmico que vai fazer com a foto do acadêmico. Então, já tem, né, o Celso Abrão também esse mês vai estar fazendo. Então, tem lá, e a Érica Marina também, que vai fazer toda a organização da biblioteca, ela é bibliotecária, ela também vai ter palestra esse mês. Então, esse post nós vamos lançar nas redes sociais mensalmente e vamos abrir, num primeiro momento, nós vamos abrir ao público. Nós temos cerca de, além dos acadêmicos que frequentam, mais 10 lugares para receber as pessoas. Se a gente perceber que começa muita gente querer ir e ficar, ou a gente vai arrumar um lugar maior, ou nós vamos abrir para inscrições, porque nem todo tema a pessoa quer, mas se a hora que ela olhar o post, por exemplo, vai ter no mês de abril sobre Tarsila, do Amaral, a cronista. Às vezes a pessoa quer, eu quero ir lá assistir o da Tarsila, então essa pessoa vai. Isso tudo vai ser no Instagram da Academia de Letras que vai ter a agenda? Isso. Qual que é o Instagram da Academia? Agora você me pegou. A gente vê daqui a pouco e já passa para quem está nos assistindo.
Peço licença a você. E a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida promove em parceria com a Associação Jacareí Rugby as seletivas de rugby para crianças, adolescentes e adultos. Na próxima terça-feira, dia 3, das 17 horas às 21. As seletivas são exclusivas para moradores aqui de Jacareí e serão realizadas no Campo Santa Maria, que fica na Avenida Carlos Drummond de Andrade, Jardim Santa Maria. As informações sobre o horário para cada idade você confere no site da Prefeitura. E a Câmara Municipal aprovou uma lei que garante carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou transtorno do espectro autista, aqui em supermercados da cidade. Confira. A Câmara de Jacareí aprovou uma lei que amplia a acessibilidade nos supermercados da cidade. Os estabelecimentos passam a ser obrigados a oferecer carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou transtorno do espectro autista. A proposta é do vereador Jean Araújo. Como se fosse um assento de bebê, só que é um assento maior. E a mãe coloca a criança nesse assento, a criança senta lá e a mãe pode fazer a compra, a mãe ou o pai, com tranquilidade, porque vai ficar muito próximo. A criança da mãe vai ter esse contato visual com a mãe e criança, e assim consegue gerar essa tranquilidade. Porque a gente sabe que o autista também ele tem algumas questões muito particulares, e uma delas também é aquela alta sensibilidade à audição. E como o carrinho, o assento é um assento grande, a criança pode sentar nesse assento com tranquilidade e vai ter também meio que um isolamento dos ruídos externos. E também não vai ter que colocar os pés no piso também do mercado, porque tem muita criança autista que é muito sensível aos pisos dos mercados também. Mas a exigência tem exceções. E muita gente questionou, mas todo mercado vai ter que ter esse carrinho? Não, só os mercados que são acima de 1.000 metros quadrados ou de 5.000 metros quadrados, que são de médio e grande porte. Então, aqueles mercados que são menores, de bairro, por exemplo, não vão ter essa obrigatoriedade de oferecer esse carrinho para que as crianças possam usar, as crianças, no caso, neurodivergentes. A lei estabelece que 5% do total de carrinhos sejam adaptados. Neste supermercado, o equipamento já está disponível para uso. Tem muita demanda. Inclusive, é um fator muito importante para a gente, essa questão de mobilidade, né? A gente recebe pessoas com deficiência, com transtornos do espectro autista, e a gente viu a importância, né? Então, a gente quer ampliar essa questão da adaptação, né? Dos carrinhos, das compras das pessoas. E a gente vê no uso diário várias pessoas pedindo um carrinho adaptado, como o carrinho elétrico. Esta mãe tem uma filha típica de 7 anos e conhece de perto as dificuldades de fazer compras acompanhada da criança. Quando a gente vai para o mercado, eu tento mantê-la mais próximo possível. Mas isso quase nunca acontece, porque dá 2 minutos ela já sai de perto, né? É muito rápido. É um desafio. Porque como a criança atípica, existem muitos estímulos no mercado. Então, a gente tem que dar uma certa previsibilidade e, às vezes, a previsibilidade não dá certo ainda. A lei prevê penalidades para quem não cumprir a regra. Supermercados de médio porte podem ser multados em R$ 4.656. Já os hipermercados estão sujeitos à multa de R$ 9.312. O prazo para adequação é de 180 dias, contados a partir da publicação da norma no Boletim Oficial do município. E a gente volta ao nosso bate-papo com a Maria Tereza Cirino, que é presidente da Academia Jacariense de Letras. Maria Tereza, a gente falou um pouquinho sobre o mandato, que a intenção mesmo é aproximar a população, as pessoas, a conhecerem também a Academia Jacariense de Letras, né? Então, a academia, ela tem uma identidade. Mas uma identidade presente em quem tem algum interesse para ela. Outras pessoas que nunca viram, que não têm assim, essa relação com a educação ou essa relação tão forte com a literatura, elas podem ser despertadas para isso. Então, é pegar o que já existe de identidade, repaginar como nós estamos fazendo, com projetos que vamos integrar mais a população, nos eventos da cidade, nas coisas, e fortalecer essa identidade, tornar essa identidade da academia mais robusta e mais presente no meio cultural, no meio educacional, no meio social, em todos os segmentos da sociedade. Com isso, eu entendo que é possível a gente despertar, trazer uma motivação nesse sentido.
E isso a gente já tem visto. E nos estudos que nós já estamos realizando às quintas-feiras, que nós fizemos sempre a primeira parte da reunião, um estudo mais literário com essa motivação, a gente vê claramente a importância da leitura para as crianças, da importância que a criança tem desde bebê, da referência da leitura. Ontem nós tivemos falando sobre o Rui Castro e sobre da vida como ela é, né? Do Nelson Rodrigues, falando sobre essa relação deles e tudo. E depois que a gente discutiu sobre isso, cada acadêmico falou quando nasceu, onde nasceu a vontade assim, o interesse pela leitura e como que aprendeu a escrever, que se tinha uma relação. E a gente escutou histórias incríveis. Histórias incríveis. No caso do Nelson Rodrigues, né? A mãe do Rui Castro, quer dizer, a mãe dele comprava o jornal e lia as crônicas do Nelson Rodrigues. E ele tinha 3, 4 anos no colo dela, ficava escutando. E ela lia. E aí, numa entrevista dele, ele falando que ele ouvia tudo aquilo, e aí ele começou a decifrar os códigos das letras, a relação dos sons com as palavras. E ele falou assim, olha, a primeira palavra que eu acho que eu li na vida foi vida, porque era do A Vida Como Ela É. E aí nós tivemos exemplos entre acadêmicos que aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Então, fomentar isso para a sociedade, integrar quem já faz isso bem, porque o Jacareí Cidade Leitora e a Feira Literária nasceram em 2018 pela Secretaria Municipal de Educação e se tornou política pública. A Feira Literária ela tem que acontecer anualmente aqui em Jacareí. E aí a gente fomentar tudo isso e mostrar isso em outros ambientes, né? Vamos ver, né? Nós temos que ter perna e mãos para tudo isso, por isso que vamos buscar parceiros. Fortalecer esse hábito de leitura também nesse... que a gente está tanto na tecnologia, tanto nas redes sociais também, né? Principalmente os adolescentes. Exatamente. Maria Tereza, peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a reportagem sobre a baixa na represa do Jaguari. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 4ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, elogiou os líderes religiosos homenageados em ato solene realizado no plenário. Acompanhe. Quero dar os parabéns a todos os homenageados, padres, pastores, diáconos, catequistas, ministros, que vocês fazem a diferença em nossa cidade. Vocês sabem o belíssimo trabalho que vocês realizam.
ajudando as famílias, orientando, dando conselhos. Que nem a gente fala, padre, pastor também são assistente social, né? Porque o que eles escutam, o que eles trazem, o que eles participam da vida de cada membro da sua igreja, sabemos que não é fácil, mas vocês estão lá, sempre para orientar, para dar uma palavra de carinho, uma palavra amiga, que faz toda a diferença dentro da casa da pessoa. E o vereador Daniel Mariano, do PL, comentou o projeto de lei do prefeito Celso Florencio, que institui o projeto educacional de proteção e bem-estar dos animais domésticos e silvestres. Veja. Mas hoje o projeto é voltado a isso, a ter entendimento com educação, ensinar as pessoas, as crianças, os jovens a respeitar, né, a causa animal, amar o animal, saber, como eu falei, que coloquei a questão do luto, desse animal também vai fazer falta na família. E o animal hoje dentro da nossa família é tudo. A gente temos ali momentos que a gente se distrai com o animal, com um gato, né, com um cachorro, um passarinho que a pessoa tenha. Então, assim, é importante a gente também ter essa responsabilidade dentro dessa casa e levar em conta aos jovens. A gente fala que a educação vem de casa, realmente. Mas se você puder colocar esse projeto dentro das escolas, ter portarias abertas para que as ONGs possam apresentar esses trabalhos ligado aos jovens, às crianças, quem tem a ganhar é a sociedade, é a cidade. Então, assim, um projeto pode ser simples, mas quando se fala em educação é importante. Eu fico muito feliz aí em estar votando nesse projeto e dizer que a gente temos várias causas dentro dessa cidade que a gente precisa trabalhar, avançar muito mais. Mas é um projeto muito importante aí para a nossa cidade de Jacareí. Sou favorável ao projeto. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta ao nosso bate-papo com a Maria Tereza, que é presidente da Academia Jacariense de Letras. Maria Tereza, a gente passou alguns projetos também e, recentemente, os vereadores aprovaram, né, uma emenda impositiva de cerca de R$26 mil, né? O que vai ser usado essa emenda lá na Academia? Foram vários vereadores, cada um pôs um pouco, na somatória dá um valor razoável. Na verdade, o objetivo é apoiar as ações, as principais ações da Academia. A principal ação da Academia hoje, que já tem uma história consagrada, são os concursos, né? O concurso de soneto e o jacarezinho e o jacaré. Que agora nós já vamos lançar o edital, estamos terminando o edital para poder estar lançando e levando para as escolas, para todo mundo que participa. Por quê? Porque na premiação a gente edita esses livros, isso custa. Tem o troféu dos primeiros lugares, tem as medalhas, né, dos que participam e ganham lá de quinto para cima, enfim. Então tem todo um material que é necessário para poder fazer acontecer. Nós estamos ainda em aberto e tinha sido o professor Lencioni buscou, Beni, ele buscou um recurso para o concurso de sonetos do ano passado. Infelizmente, chegou o final do ano e esse recurso não chegou da forma com que era para chegar. Então, esse ano nós vamos continuar tentando buscar, porque é um recurso de R$10 mil para finalizar, porque é um concurso de sonetos, ele é internacional. Inclusive, tem premiados fora do país, sabe? E é necessário a gente fazer a publicação de todos esses que foram premiados e entregar o troféu, encaminhar esse troféu para essas pessoas, que ainda não foi feito, né? Como eu te falei, a gente tem uma mensalidade, a gente faz umas rifas e tudo, mas é um recurso que não dá para essas coisas, né? Então, uma das coisas que a gente está bem atento, por isso esse planejamento estratégico, é como nós podemos buscar parcerias para apoio. Às vezes, por exemplo, não preciso do recurso, mas às vezes uma empresa falou, olha, o meu apoio vai ser fazer a publicação. Então, a gente cota tudo, organiza tudo e a empresa paga a publicação e a gente põe
a empresa como parceiro apoiador e sai na publicação. É uma forma também do social de empresas também terem isso para o braço do social que eles têm que realizar também. E às vezes não tem projeto. Então são coisas que a gente pode unir essas forças e fazer acontecer, sem um esforço de sabe, ficar dependendo do dinheiro. No caso das emendas impositivas, o foco principal é dar sustentabilidade, pelo menos por um tempo, para a realização dos concursos e para minimamente uma infraestrutura ali, um pouco de tecnologia, para a gente também abrir mais para o público, né? Porque hoje, por exemplo, a gente precisa de data show, a Weiner leva dela, eu levo o computador, a impressora usa do outro, sabe? E aí fica alguma coisa assim. Não, a academia tem que ter, a gente pensar a médio e longo prazo, porque a academia, ela não é minha, ela não é dos acadêmicos que estão lá hoje, porque a gente vem e vai, como escola, né? Eu penso muito nesse sentido. O que eu vou deixar, o que a gente vai deixar de legado e construído de estrutura para outros que forem chegando, assumindo a gestão, assumindo as ações que já estão consagradas, ampliando, inovando, fazendo realizar mais essa missão da academia, podem ter mais tranquilidade para se debruçar mais amplamente para as questões mais literárias, do que ficar preocupado, ficar, sabe, eu não consigo fazer a publicação, e agora? E são coisas assim. Para você ter uma ideia, já teve época, né, nas conversas que a gente viu, que do próprio bolso... Não, muita coisa a gente põe do próprio bolso, Sempre. né? Muita coisa. Mas, às vezes, do próprio bolso, a pessoa disponibiliza esse recurso para fazer acontecer porque não conseguiu parceiro. É difícil, né? Maria Tereza, você comentou que vai ser mantido, então, esses concursos. O Jacaré e o Jacarezinho são concursos para adolescentes? O Jacarezinho é para Fundamental 1 e Fundamental 2. O Jacaré já é para os maiores, em geral. E para a comunidade, e a comunidade envolve também alunos de ensino médio, enfim, para outros. Há planos de trazer esses jovens escritores para a academia também? Há planos. Há planos. A gente entende que, eu falo assim para o pessoal, olha, a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que começar pequeno. Quando eu falo começar pequeno, é dar um passinho por vez. Dá um passo, cria raiz, estrutura, deu certo, agora vamos dar outro, depois vamos dar outro, depois vamos dar outro. Nós temos a intenção, mas não para esse ano, para o ano que vem, fazer um grande encontro de todas as pessoas, tentar buscar, a gente tem esse banco de dados, então ver se a gente consegue fazer um encontro dos premiados nos concursos da academia. Legal. Todos? Todos. Vamos ver quantos virão, quantos vão responder, quantos serão. Aí nós vamos ter que buscar parceiros para poder pôr alimentação nesse dia, espaço, convite. Aí nós vamos precisar de recursos para fazer, né? Aí o pessoal fala assim, não, já vamos fazer esse ano, a gente chama, depois cada um leva um pratinho de comida. Eu falei, não é assim que a gente faz as coisas para fazer com qualidade. Nós vamos fazer uma coisa que realmente tem o peso que tem, né? Então, para o ano que vem, uma das ideias é essa aí, para o próximo ano. Maria Tereza, aí a gente viu também que o ano passado, né, em outubro de 2025, você lançou um livro também. Sobre o que fala o livro? Como que foi o lançamento desse livro? Então, o tema do livro é Adoro o Mundo que a gente não vê. Né? Adoro o mundo que a gente não vê. Por que isso? Eu, em 2018, estava numa roda de escritores lá na Catioca, quando tinha o Café da Catioca. Escritores, professores, taranã, e nas nossas conversas falando sobre a atuação da mulher, aquelas coisas e tal. Eu falei, gente, mas isso faz parte do mundo que a gente não vê. Porque o mundo que a gente não vê tem todo um arranjo que organiza, põe os sinais. E a gente pensa muitas vezes que a gente escolhe as coisas pra gente, mas na verdade a gente é escolhido. E o arranjo vai conduzindo, quando a gente vê, a gente está nisso, né? Para mim, isso é muito forte na minha vida. Coincidência não é coincidência. As memórias que a gente tem de coincidências são memórias que constroem as outras coincidências, que não são coincidências, faz parte de um arranjo maior. E aí, bom, falei isso, tá, não sei o que, não. No outro dia,
o Veloso, Benedito Veloso, foi lá na secretaria e falou, Tereza, eu conheci ele faz muito tempo, né? Desde 90 que ele me entrevistou na rádio, quando eu era diretora pela primeira vez da Escola Agrícola, em 1990, pensa. Aí ele falou assim, você falou um negócio, eu adoro o mundo que a gente não vê e tal. Eu falei, eu adoro mesmo, tal, não sei lá. Eu gostaria de convidar você para escrever no Caderno Cultural do Diário de Jacareí, que é uma vez por mês, dentro desse tema, dessa linha. Já chegou assim? Assim. Falei, imagina, Veloso, eu escrevo as coisas acadêmicas, editorial dos jornais que eu sempre fiz nas escolas. Na Escola Agrícola tinha espalhafatos, todos os editoriais eu escrevia e a gente publicava e fazia coisa. Aí ele falou assim, não, mas eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um primeiro e vamos ver o que acontece. Se der certo, eu continuo, senão não, já paro aí, né? Aí escrevi o primeiro, foi super bom, né? Teve muita gente falando a respeito. Aí eu passei a escrever e foi de 2018 até 2023, todo mês. Tanto é que no ano da pandemia, muitas reflexões sobre tudo que nós estávamos passando, sabe, ali. E foi muito legal, porque quando o diário para com esse caderno cultural, eu olho para aquilo tudo e tinha muito texto produzido, muita coisa produzida. E aí eu organizei na sequência cronológica dos anos e dos meses, e a hora que eu vou lendo assim, eu falo, gente, uma coisa está ligada na outra. E não que eu ficasse lendo o que eu tinha escrito no mês anterior para escrever o mês seguinte, né? Então eu falei assim, o Arranjo cuidou disso aí também. E é uma seleção, então, dos artigos do Diário de Jacareí? Foi toda a sequência. Aí eu organizei, mandei para o editor. Ele viu, falou, nossa, vai dar um livro super bom, não sei o quê. Aí a gente organizou por ano de publicação, a sequência dos artigos. E aí eu lancei esse livro. E esse livro a gente pode encontrar na onde? Na Livraria Esquilo. Crônica, ficção, vários crônicas e muitas coisas baseadas nas minhas vivências. Legal. E muita coisa de reflexão de vida, de valores humanos, de formação de caráter, de histórias, né? Tem histórias ali incríveis, assim, coisas que aconteceram na minha vida, histórias incríveis, que hoje eu olho, né, o tanto que todas essas histórias foram importantes. Aí o pessoal fala assim, você vai escrever o 2 agora? Porque você já escreveu um, vai escrever o 2. Eu estou escrevendo algumas coisas e estar na academia hoje, eu tenho acesso, vamos dizer assim, através dos nossos diálogos e reflexões, a um turbilhão de ideias, de gêneros literários e de tudo, que eu sempre olhei como gestora, né? Porque como minha formação foi mais a área das exatas, né? De matemática, física, essas coisas, eu sempre gostei, eu sempre li muito. Li muito. Na minha casa eu sempre li. Minha mãe era professora, a gente sentava todo dia, 6 horas, depois da janta, pegava uma coleção, escolhia um livro e a gente lia. A gente não, até aprender a ler, né? Depois eu lia. Mas lia pra gente e tudo. Então, a gente sempre teve um gosto. Os jornais que eu lia, que meu pai comprava jornal, adorava ler jornal. Então, para quem ficou curioso, pode encontrar o livro lá na Esquilo. Pode encontrar lá. Perfeito, Maria Tereza. Peço licença a você. A gente vai mostrar agora a agenda cultural da semana, que chegou com boas dicas para seu lazer. Então, se liga no que te espera. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural no ar com as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. A tradicional Feira dos Trilhos ganha uma versão itinerante e a primeira parada será na Praça Conde Frontin, no sábado, dia 28, das 8 às 14 horas. Será uma manhã de artesanato, economia criativa e produtos de empreendedores locais. Aproveite! E se você gosta de esportes, no domingo, dia 1º de março, você poderá acompanhar a Prainha Cup Futebol de Areia, na categoria adulto masculino. Os jogos acontecerão a partir das 8 horas e será na Prainha de Jacareí, então não perca!
E no mesmo dia acontecerá o Viveiro Viveiro, das 9 às 15 horas, no Viveiro Municipal Seu Moura, com atividades voltadas ao contato com a natureza, como trilhas guiadas, oficina de repicagem de mudas, doação de mudas e muito mais. Lembrando que para as trilhas é obrigatório o uso de sapato fechado. E avançando na semana, na quinta-feira, dia 5, o Cineclube de Jacareí exibirá o filme Mulheres, do século XX. A obra aborda a história de uma mãe que tenta cuidar da família enquanto procura respostas para a vida de suas amigas. A sessão será às 18h30 na Sala Mário Lago. Não perca! E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! Então tem bastante evento para acontecer aí nesse final de semana aqui em Jacareí. Agora a gente fala sobre a represa do Jaguari, que passa por um momento crítico. A maior baixa do nível de água dos últimos 10 anos. Sabe as razões que têm levado a isso na matéria a seguir. Em 2024, a TV Câmara esteve aqui para mostrar uma alta histórica no nível da represa do Jaguari. Naquela época, o nível da represa estava em 103%. Hoje, nós estamos aqui para mostrar outro nível histórico, só que de baixa. Hoje, a represa do Jaguari, apesar das chuvas recentes e fortes que têm acontecido, está em 35%, ou seja, 2/3 a menos do que havia em 2024. A diferença na paisagem é gritante. Em 2024, o nível estava bem alto e a água escorria em abundância pelo sistema de vazão. Hoje, a represa do Jaguari, que faz parte do sistema Cantareira de abastecimento, está em situação preocupante e atua em estado de emergência. Situação de emergência, segundo a Agência Nacional de Águas, é quando existe possibilidade de seca extrema, com impacto de longa duração. Alex, nos últimos anos, você já tinha visto o nível do Jaguari tão baixo como você está vendo agora? Não. A última vez que eu vi baixo sim foi em 2015. E depois aí, o máximo que a barragem subiu foi até aquele nível, não sei se dá para ver agora. Aí depois aí só foi abaixando. E tá do jeito que tá agora, né? Desde o ano passado, a Sabesp tem armazenado águas do sistema Cantareira para diminuir os efeitos da seca prevista para este ano, que deve atingir a região metropolitana de São Paulo. No ano passado, a Sabesp ela tirou mais água do sistema, uns 30% a mais. Então, isso faz com que o sistema Cantareira como um todo já vai diminuindo, né? Porque o uso maior do que era feito nos anos anteriores. Com diminuição de chuva, esse reservatório vai diminuir. Então, desde setembro do ano passado, o Cantareira está trabalhando na faixa de restrição. Então, assim, normalmente ele pode tirar 33 metros cúbicos por segundo e agora isso baixou, né? E quando ele entra na faixa de restrição, ele pode retirar a água do Jaguari, né? Naquela transposição que foi feita. Então, desde setembro, né? Isso está acontecendo, né? O Cantareira está na faixa de restrição, então pode retirar a água do Jaguari. Mas por quê? O que causou tamanha baixa nos níveis de água do sistema Cantareira e, consequentemente, do Jaguari? No ano passado, nós experienciamos uma seca, né? Dos níveis daquela época de crise hídrica que nós tivemos em 2014 e 2015. Então, nós tivemos chuvas abaixo da média, né? E as altas temperaturas também ajudam com que haja uma evaporação maior, né? Então, esses dois fatores climáticos fazem com que os reservatórios diminuam a sua capacidade, né? Isso naturalmente. Além disso, fatores nacionais e globais podem influenciar nessa situação? Por causa de emissões, né, de gases de efeito estufa, nós temos um aquecimento. Então, havendo esse aquecimento, ele aquece não só a superfície, mas também o oceano e muda essas circulações. E nós estamos vendo também que
as estações secas, elas estão ficando mais extensas, né? Então, a época chuvosa, ela diminui, né? O período. Então, tudo isso está acontecendo. Não somente por causa das emissões de gases de efeito estufa, mas também desmatamento. O desmatamento, ele vai ter uma influência muito grande na produção de chuva, né? Porque a vegetação natural, ela faz com que a gente tenha mais evapotranspiração, então jogue mais umidade para a atmosfera e tenha mais produção de chuva. E, somado a todos esses fatores climáticos, ainda tem um aumento do consumo de água por conta de equipamentos para armazenamento de dados. No estado de São Paulo, a gente tem um grande número de data centers, né? Então, isso é mais um problema, né? Porque os data centers utilizam muita água, né? Então, utiliza muita energia e muita água também para refrigeração. Triste. A gente fala para a turma economizar mais água, né? Jogando muita água fora, né? Pois é, em relação à água, o ano de 2026 promete. E a gente volta ao nosso bate-papo com a Maria Tereza Cirino, que é presidente da Academia Jacariense de Letras. Maria Tereza, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você deixasse o convite para as pessoas conhecerem, procurarem saber mais sobre a Academia Jacariense de Letras. Então, nós vamos fazer toda essa divulgação fortemente, assim que o planejamento estiver pronto, a partir do aniversário da academia. Aí nós vamos fazer a forte divulgação com ações, inclusive, convidando as pessoas para vir. A primeira delas vai ser o lançamento desse post, né? Para poder já trazer o pessoal para a academia. Então, o que eu quero dizer para as pessoas gente, ali é um berço para trazer você e desenvolver as suas habilidades, suas competências, no sentido de você perceber que a comunicação, a palavra falada, a palavra pensada, a palavra sentida, nos constitui enquanto sujeitos na sociedade. Então, poder usar dessa palavra com as pessoas, olhando para a parte literária de todos os escritores que foram corajosos e puseram as suas ideias no papel, e isso foi para a humanidade toda ler, e para o desenvolvimento da humanidade, isso é maravilhoso. Então você está plenamente convidado a vir fazer parte das nossas atividades na Academia Jacariense de Letras. E esse ano vai ter muita novidade ainda. Vai ter. Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até a próxima, estamos à disposição. Obrigada a todos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!